Eu vou falar hoje sobre um rei, obrigado, queridos. Eu vou falar hoje sobre um rei muito conhecido na Bíblia, chamado Davi. Quando eu falo de Davi, muita gente lembra do quê? Do gigante Golias, porque o pequeno Davi foi aquele que derrubou o gigante Golias. Ele tinha 1,70 m, o gigante tinha quase 3 metros. E ele venceu uma batalha improvável. E a gente acha assim, não, Davi apareceu, caiu de paraquedas, né, matou o gigante, virou o grande rei Davi, que até hoje é considerado o maior rei que a nação de Israel, um dos maiores reis que o mundo já teve, foi o rei Davi. Mas eu quero falar das características que levaram Davi. Ele era um pastor de ovelha, ele vivia lá no pasto, ele era desprezado na casa dos pais dele. Um dia Deus falou com o profeta Samuel, que era o profeta da nação, e diz: vai na casa de Jessé, porque de um dos filhos dele eu vou ungir o rei. Tinha um rei no poder, era Saul, e Samuel pegou o óleo, né? O mesmo óleo que tinha lá ungido Saul, ele pegou. Os profetas andavam com cajado, com uma roupa diferente, o óleo. Os profetas iam, todo mundo, quando o profeta passava, o profeta está indo lá ungir alguém. O profeta está indo em alguma missão de Deus. E aí o Samuel vai na casa do Jessé. O Jessé tinha vários filhos, todos guerreiros, fortes, sarados, né? Aqueles filhos bonitos. E o Samuel chega lá na casa e fala: eu vim aqui ungir um filho. Chama os seus filhos, vamos jantar. E eu quero ver todos eles. E aí vai passando um por um vai desfilando, um desfile de filhos, né? E uns filhos sarados, pensa nos filhos sarados. A Bíblia diz que eram guerreiros, né? Se tivesse academia naquele tempo, eles levantavam, mas não tinha. Mas eram bonitos, fortes, a aparência era bonita. O Samuel, quando viu o primeiro, já passou a mão no óleo, falou: esse é o rei de Israel, vou ungir. Já ia preparando para mandar o homem se ajoelhar, quando Deus falou: Samuel, não é esse. Lá em 1 Samuel 16:7, Deus chamou a atenção de Samuel. Porém, o Senhor disse a Samuel. Porém, o Senhor disse a Samuel, leia aí com os olhos: não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor, olha Deus falando, o Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor Deus olha o coração. Olha aqui para mim. Essa coisa de ficar postando, para Deus isso não vale nada. Deus não está interessado, irmãos. Jesus disse que tem pessoas que eram como sepulcros caiados. Por fora você vai no cemitério, aqueles sepulcros pintados com mármore, com estátuas. Aí se você pudesse ver o que tem lá dentro, você ia ver podridão, você ia ver mau cheiro. Então Samuel pegou logo o óleo e falou: esse é o rei. E Deus falou: Samuel, eu não vejo pela aparência, eu vejo o coração. Você talvez era improvável. Alguém olha para você e fala: mas você na igreja, você sendo abençoado, o seu casamento dando certo, os seus filhos sendo bênçãos, esse emprego, trocando de carro. É porque as pessoas olham para a tua aparência e talvez lembram de algo que você fez no passado que não foi bom. Mas Deus não está interessado nisso. Deus está olhando para o seu coração. E é por isso que você está e vai continuar sendo abençoado. Quem recebe aí, dá um glória a Deus. Não deixe escapar a bênção, não. Bater em você, vai para mim. Senhor, me ajuda. Samuel continuou então: olha, não tem mais nenhum filho. O pai falou: acabou. Meus 9 filhos já passaram aí. 7, 8 filhos já passaram. Mas como assim? Deus mandou eu vir ungir um rei aqui, disse que era teu filho? Esqueci. Tem um ainda. Está lá no pasto. Está cuidando de ovelha, mas não é esse, não pode ser esse. Pequenininho, ruivo. A Bíblia diz que Davi era ruivo, de gentil aparência, franzino. Mas Samuel diz: vai buscar, que enquanto ele não chegar, a gente não come. Chega o pequeno Davi, assustado, porque ele não era convidado nem para o jantar da família, desprezado, cuidava de ovelhas lá no pasto. E quando ele entra, Deus diz: pode ungir, porque este será o futuro rei de Israel. Agora, quais as características que fazem que Davi saia do pasto, com 17 anos,
e aos 30 anos se torne o maior rei da história. O que Deus viu nele para fazer com que ele chegue lá? Porque não é do nada, não é de qualquer jeito. E aí então nós vamos ler agora 1 Samuel 6, verso 17 e 18. Presta atenção, eu preguei ontem essa mensagem em Jacareí. 1.500 músicos, adoradores, coreografia do estado estavam lá ontem à tarde. Foi algo assim tremendo. Eu falei, eu vou compartilhar também com a minha igreja. O rei Saul estava perturbado. Ele era possesso por espíritos maus. E alguém disse para ele, ó, chama alguém que sabe tocar. Porque tem quando toca, né, sai os espíritos maus. Então lá no versículo 17, o rei Saul, então disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem, uma pessoa, um jovem, que toque bem. Diga, que toque bem. Nada de ficar tocando mal. E traga ele para mim. E aí no versículo seguinte, um dos seus, então respondeu um dos moços, e disse, eis que tenho visto a um filho de Jessé. Eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, é vigoroso, é homem de guerra, é prudente nas palavras, de gentil presença, e o Senhor Deus é com ele. Eu queria que colocasse, até aí, eu queria que colocasse a tela que eu mandei, naquela sequência. Colocou a primeira, coloca a segunda, porque tem esse versículo também, na minha tradução, na minha versão. São as telas que eu mandei uma após outra, e eu vou falando isto, está lá. Então Saul ordenou aos servos, procurai, pois, um homem que toque bem e traga. Um dos servos pediu para falar e disse, eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, sabe tocar, é valente guerreiro, fala bem, é de boa aparência, e Yahvé, Deus, está com ele. Diga assim, características para ser usado por Deus e vencer desafio. Quem quer ser usado por Deus aí? Dá um amém bem forte aí. Mas para ser usado por Deus, você tem que vencer desafios. É a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto. Se estiver anotando, pode anotar. Quando o rei Saul pede alguém, aí um dos moços que estava ali, um dos soldados, um dos amigos, disse, ó, rei, eu tenho visto alguém. Isso quer dizer, meus irmãos, que alguém está vendo o seu trabalho. Você acha que ninguém está vendo o que você está fazendo? Aí eu vou fazer de qualquer jeito que ninguém está vendo. Alguém está vendo. Eu estou aqui no último bairro da cidade cuidando de poucas ovelhas. Deus olha e diz, eu estou vendo o que você está fazendo. Alguém está lá do outro lado do mundo pregando evangelho numa tribo indígena. Deus está vendo. Na tua casa, tua fidelidade. Alguém está te vendo. Quando ele pediu, eu preciso de alguém que toque bem. Um dos servos, ele disse, eu tenho visto. Eu tenho observado. E ainda, irmãos, que você acha que ninguém está vendo. Alguém está vendo o seu trabalho. Alguém está vendo o seu comportamento. Na rua, em casa, lá no emprego, lá na escola. E até em família. Um dia eu ouvi a história de alguém que trabalhou por 30 anos para uma empreiteira. Um homem muito rico. E aquele pedreiro, aquele construtor, diz assim, eu estou trabalhando e está na hora de aposentar. E aquele patrão chamou ele e falou, ó, sou muito agradecido a você, porque você trabalha comigo há 30 anos, sempre foi um bom empregado, eu tenho visto que você é um bom funcionário, um homem correto. Então antes de você aposentar, eu quero que você faça uma última obra. Comprei um terreno no melhor condomínio da cidade. Terreno bonito, grande, condomínio top. Área de lazer, quadra de tênis, piscina, lago para pesca. Melhor condomínio da cidade, eu comprei um terreno de 2.000 metros quadrados. Aquele terreno com topografia bonita. Você abre a janela, você vê as montanhas. E aquele empreiteiro chamou o pedreiro, o construtor, disse, ó, é a última obra que você vai fazer para mim, depois você se aposenta. E foi aquele homem. Você pode pedir o material que você quiser, pode pedir um material de primeira, pode pedir o piso, o acabamento,
Pode pedir o que você quiser, melhor encanamento, compra da melhor marca. Faça, se você achar que no projeto, né, você tem que colocar uma banheira, tem que ter piscina, faça a melhor casa. E depois você está liberado, você vai se aposentar. E aquele homem construiu. Mas ele construiu indignado. Depois de 30 anos, trabalhando fielmente, ninguém me vê, meu patrão não me vê. E fez a pior obra que ele poderia fazer. O pior cano, a pior torneira, o pior azulejo, e ele fez com raiva. Isso não é possível, depois de 30 anos trabalhando, eu achei que ele ia me dar um prêmio, achei que ele ia me dar um valor em dinheiro, para fazer essa casa nesse condomínio, uma casa gigante. E ele terminou depois de alguns meses, contrariado. Ele terminou aquela casa, terminou tudo, pintou do jeito mais marreta que ele pôde, a tinta mais vagabunda, o telhado mais horrendo. Ele chega para o patrão: ó, está aqui, está terminada a casa, está aqui a chave, último serviço, e estou indo embora. O patrão falou: não, para aí, essa casa é sua, esse aqui é o prêmio pelos 30 anos que você trabalhou para mim. Eu mandei fazer o melhor que você pudesse, porque eu quero dar de presente essa casa para você. Ela é tua. E eu sei que você fez o melhor que você podia, porque você é um bom profissional. Tenho visto. Deus está vendo o nosso procedimento. Deus me vê aqui. Deus me vê lá no congresso. Deus me vê cuidando da minha família. Deus me vê como eu trato as pessoas. Deus me vê quando alguém no semáforo me pede um dinheirinho. Se eu não posso dar, pelo menos eu tenho respeito. Deus está te vendo, irmãos. Os olhos de Deus estão sobre toda a parte. Ninguém foge de Deus. Quando alguém precisou de alguém que tocasse, o Saul só pediu uma coisa: eu quero alguém que toque bem. Porque Saul ficava endemoniado. E quando alguém louvava a Deus, o demônio ia embora do corpo dele. E alguém disse: eu tenho visto. E olha as características que levaram Davi para o palácio, que vai levar você para ser abençoado. Primeira característica: ele sabe tocar bem. Diga, sabe tocar bem. O moço que falou de Davi falou: eu conheço um menino, 17 anos. Primeira coisa, ele sabe tocar bem. Meus irmãos, você não precisa fazer muita coisa, mas o que for o seu talento, faça bem feito. O que Deus te deu como talento, se você é uma cozinheira, faça a melhor comida que você puder. Se você é alguém que vai fazer faxina, faça a melhor faxina. Limpe os cantinhos, sabe? Faça. Se você é um pastor, faça o melhor que você puder. Porque Deus está vendo. E porque você pode subir de nível. Você pode, a vida é uma escada. Você está aqui num degrau, você sobe 2, 3, de repente dá uma escorregada e desce 1. Mas não tem problema. Não desista. Se você é um enfermeiro, de vez em quando eu faço uns exames de sangue, né? De rotina. Tem umas enfermeiras que vai enfiar agulha no meu braço, eu fico um mês com o braço roxo, doendo. Fala: o que foi, filha? A veia do senhor é muito difícil. Que veia difícil? Minhas veias estão saltando aí, estão chamando. Tem outros que vão lá, está ali, vai tirar o sangue. Já tirei. Sério? As veias do Senhor são muito fáceis. Faça o melhor. Se você, irmãos, está dando aula, é um professor, um diretor, temos aqui pessoas da área da educação, da saúde, do direito, faça o melhor, saiba tocar bem. Faça o melhor que você, nas condições que você tem, até que Deus te coloque em condições melhores. Quem está entendendo isso aí? Diga assim: eu vou fazer o meu melhor. A segunda característica que levou Davi para o palácio, que vai levar você mais acima, ele é valente. Ele é valente. Davi não era medroso. Ele demonstrou isso enfrentando o gigante. A vida nos levanta gigante diante de nós, irmãos. Como é que é você? Você é corajoso aqui na igreja, mas é medroso lá fora? Você é corajoso com uma situação pequena, mas você tem medo? Enfrenta a vida. Davi era valente.
Davi, irmãos, ele cria no poder de Deus. Um gigante de 3 metros diz para ele: ó, eu vou te matar, vou cortar sua cabeça, vou dar para os urubus, as aves do campo vão comer tua carne. Pequeno Davi, o que mais? Já acabou? Então agora deixa eu falar. Olhando para cima, né? Porque o gigante tinha 3 metros. 3 metros dá quase a altura desse púlpito aqui, ó. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você está vindo contra mim confiando nas armas que você tem. Na lança, no escudo, no capacete. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou contra você em nome do Senhor Deus dos exércitos. Ele vai me entregar, Ele vai entregar você na minha mão. Não importa o tamanho do seu problema, Deus é maior. Qual é o problema que está aí te amedrontando, está te fazendo perder noite de sono? Qual é o problema que está aí, irmãos, tirando a sua paz, tirando a sua alegria, tirando o seu sossego, estragando com a tua saúde? Enfrenta, olha nos olhos e diz: o meu Deus é maior, o meu Deus é poderoso, e nenhum problema vai deter a minha vida, em nome de Jesus. Só quem crê, dá uma glória a Deus bem forte aí. Enfrenta, seja valente. A vida às vezes nos prega umas peças aí. O diabo, a Bíblia diz que o diabo é como um leão, um falso leão que fica rugindo. O diabo levanta a pessoa para assustar, para chantagear, para amedrontar, sabe? E tem gente: meu Deus, e se acontecer isso? Tem gente, 95% das suas preocupações, irmãos, nunca acontecerão. Nunca. Você perde sono, você perde fio de cabelo, você fica branco, você perde alegria, e não vai acontecer. Por isso, querido, seja valente. Uma frase que eu achei bonita, que eu até anotei aqui, não é da Bíblia não, mas é verdade. Os covardes nunca tentam, os fracassados nunca terminam, mas os vencedores nunca desistem. Os covardes não tentam. Nem vou tentar, que isso não é para mim. Os fracassados começam, mas não terminam. Mas os vencedores nunca desistem. Você é um vencedor. Levante a mão e diga: eu sou um vencedor, em nome de Jesus. Tenha bom ânimo. Para ser valente tem que ter um ânimo bom. Tem gente que ele olha para fora e: meu Deus, acho que vai chover. Outro dia ele olha: não vou sair porque hoje está muito sol. Então, encare a vida, irmãos, com os olhos de pessoas que são vencedoras. Não é pensamento positivo não, é fé em Deus. Eu vi a historinha de um pai que tinha 2 filhos. Um filho era otimista, tudo para ele era maravilhoso, tudo para ele era ótimo, tudo para ele era bom. E o outro filho era pessimista, tudo para ele era ruim, era mal, tudo para ele não prestava. E o pai disse assim: eu vou fazer um teste com meus filhos aí. Eu vou ver se eu consigo mudar a cabeça dos meus filhos. E o filho que era pessimista, ele saiu de casa, o pai colocou no quarto dele tudo quanto é tipo de presente. Chave de um carro, era um pai rico. Chave de um carro, né? Roupa nova, celular novo. Encheu o quarto de presente. Encheu o quarto de presente. E o filho que era otimista, o pai encheu o quarto de estrume de cavalo, cocô de cavalo. O pai encheu, eu falei: eu vou mudar o pensamento. Eu quero ver como é que eles reagem. Num que era pessimista, que a vida era ruim, ele encheu de presente. No outro que era otimista, ele encheu de cocô de cavalo, o quarto inteiro. O primeiro, o pessimista, chegou no quarto, entrou, olhou os presentes, falei: nossa, tem alguma coisa errada aqui. Por que será que tem esses presentes aqui? Deve ter alguma pegadinha, deve ter alguma bomba aqui dentro. Nem vou abrir essas caixas, porque deve ser coisa ruim que está vindo aí. Alguém está querendo me prejudicar. E foi embora. O outro, que era um otimista, abriu o quarto cheio de cocô de cavalo. Cheirou. Eu acho que eu ganhei um cavalo. Está em algum lugar por aqui. O pessimista, irmãos, ele vê tudo ruim. Mas nós somos otimistas. Nós temos bom ânimo. E ainda que a vida te dê um limão, corta o limão, espreme na água, põe um açúcar, põe um gelinho e faça uma limonada. Se a vida te der um limão, não fica fazendo cara feia. Tem gente que parece que está chupando limão, né?
Olha aí do lado, vê se seu irmão está chupando limão aí. A gente parece estar emburrado. A mãe, quando a gente estava meio azedinho, solta o burro. Mas você tem bom ânimo, você é valente. Deus está te dando valentia. E ainda que você chegou aqui com medo, com temor, o que vai ser essa semana, o que vai ser o exame que eu fiz, o que vai ser o resultado daquilo, Deus está te dizendo, seja valente, porque é Ele quem cuida de você, é Ele quem cuida da tua família, é Ele quem cuida da tua vida, e você pode glorificar Ele. Glória a Deus bem forte aí, os valentes de Deus. Aleluia. Segunda coisa, ele é valente. Terceira coisa, que levou Davi, tirou Davi do pasto e colocou no palácio, que vai tirar você de onde você está, talvez numa situação de desespero, e colocar você numa situação de honra. Terceira coisa, leia comigo. Ele é sério. Vocês estão conseguindo chegar aqui? Eu estou chegando até pela nuca aqui, ó. É sério no que fala, ó, sabe tocar bem, é valente e é... Só vocês agora, ele é... Davi era uma pessoa séria quando falava, irmão. Ele não ficava falando abobrinha. Esse cara fala abobrinha demais. Fala com a minha mão aqui. Davi era sério no que falava. Ou seja, ele não ficava na rede social postando o que não devia. Ele não ficava lá no Instagram curtindo quando alguém falava mal dos outros. Ele não era uma pessoa que ficava perdendo tempo, irmãos, em falar o que não devia. Você tem que tomar cuidado com o que fala. A Bíblia diz, irmãos, que o poder da vida e da morte está na palavra. Não adianta você sair de um culto abençoado, ouvir uma palavra, chega lá, está tudo errado, esse casamento não vai dar certo, essa família não é boa, essa cidade é terrível, esse país não presta. Não adianta, porque há poder em suas palavras. Davi falava bem, ele era um cara sério no que falava. Escreveu, não leu? Tá. E você? E eu? Vamos falar bem. Fala bem das pessoas. Não adianta eu chegar aqui e ficar criticando. Já fui no lugar que você chega lá para ouvir uma palavra de ânimo, você sai mais desanimado ainda. Você chega lá para ouvir uma palavra que te coloca de pé, você sai se arrastando. Meu Deus, fala bem. Quando você tiver a oportunidade de falar, fale bem. Você vai chegar amanhã, alguém vai reclamar que o time perdeu, que o frio está terrível, que subiu a gasolina. Se você não puder falar nada, não fale nada. Se você puder falar, eu tive na igreja, eu ouvi uma palavra, e eu estou aqui de pé para falar bem. Vou orar para você, que é isso? Tem gente, né, que vai falar, eu já trabalhei em empresa durante 12 anos, eu sei como é que é. Chega na segunda-feira, as pessoas começam a se gabar do quanto tomaram no fim de semana. Nossa, mas tomamos, meu Deus, 5 caixas, aquele ali caiu, vomitou. Eu ficava olhando, falei, eu acho que eu estou no mundo fora, eu estou fora do meu tempo. E as pessoas se orgulham disso. E às vezes a gente tem vergonha de falar que foi na igreja. O cara está lá com dor de cabeça, chaqueira, você não pode nem chegar perto por causa do bafo de pinga vencida. E alguém ainda aconselha, viu, toma outra de encontro aí que você fica bom. Fica bom nada. Destruiu a saúde, brigou em casa, gastou dinheiro, foi roubado. E você tem motivos para falar bem? Olha, eu não bebi não. Eu fui numa igreja. E eu ouvi uma palavra maravilhosa. E eu estou aqui hoje. E essa semana será a melhor semana da minha vida. Daqui a pouco vão começar, né? Daqui a pouco alguém vai te chamar no canto. Você, sério que você está indo na igreja? É. Ora por mim. Ora pela minha família. Estou precisando de oração. Você vai ver. Fale bem. Davi falava bem. Ele não ficava aí, irmãos, falando abobrinha, né? Quarta coisa, Davi tinha boa aparência. Diga, ele tinha boa aparência. Ou sua aparência é o seu primeiro cartão de visita. Dificilmente você vai ter uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Você vai fazer uma entrevista, você se veste bem, né? Você arruma o cabelo, passa um gelzinho, que tem a barba, dá uma paradinha na barba, né? Vai naquele encontro que a primeira
namorada, né? Você lembra como é que era? Coração gelado. Ai, será que eu visto essa calça abóbora com esse sapato vermelho? Será que combina? Será que ela não vai achar que eu estou muito... Cheguei? Não é assim? A boa aparência, né? Aparência onde você estiver. A nossa igreja não é de costume. Ai, a mulher tem que ter a saia lá no pé. Tem igreja, né, que a mulher tem a saia no pé. Mas não precisa ser também, né? Não precisa ser no pé, mas também não precisa ser no umbigo, não, né? O homem não precisa ser aquela coisa, né? Mas tem que se comportar, vista bem, tem uma boa aparência, seja alguém digno. Davi tinha boa aparência. Vai se apresentar, irmãos? Se vista bem, com o melhor que você puder. Não é para você comprar uma roupa de grife, né? Não é para você comprar uma roupa importada. É o melhor que você puder, mas que seja algo decente. A igreja quadrangular, ela não prega costume, ela prega moderação e decência. Tem gente que prega com a saia no pé, mas a língua está maior do que a saia. Tem gente que não pode rapar o sovaco, mas a língua está rapada, fala mal de todo mundo. Não, fala bem, tenha boa aparência. Isso é bom. Isso é bom não só na igreja, isso é bom na tua vida, na tua casa, né? A gente chega na casa de alguém meio-dia, a pessoa está de pijama ainda. Desculpa aí, não deu tempo de limpar a casa. A tua casa tem que ter boa aparência. Primeira coisa, quando levantar, ensina o teu filho, irmão, a arrumar a cama. Deixar a cama arrumadinha, né? Sentar na mesa para comer. Tem gente que acabou a comida, já vai no fogão, pega lá, vamos comer lá no quintal, já sai outro com prato aqui, outro já briga porque não sobrou uma mistura. E vocês sabem que tem uma lei da mistura, né? Se comer todo mundo junto, dá. Agora, se um comer um de cada vez, não dá. Senta todo mundo, abençoa, vamos orar. Agora vamos comer. Vai dar e vai sobrar. Em nome de Jesus. Davi tinha boa aparência. Agora, todas essas características eu vou fechar com aquela pessoa que falou bem de Davi, estava vendo. Olha, ele sabe tocar bem. Ele não é, sabe, meia boca no que ele faz. Ele é valente. Ele é sério no que fala. Ele tem boa aparência. Mas principalmente, Deus está com ele. Tudo isso, irmãos, Deus é com você. Alguém vai olhar e falar, ele tem boa aparência, ele é sério no que fala. Não, ele é um cara direito, mas ele tem algo diferente. Deus está na vida dele, né? Às vezes alguém quer abrir uma igreja, irmãos. Tem muitas igrejas, né? Quando eu cheguei no Parque São Bento tinha 5 igrejas evangélicas. Hoje tem 50. Amém, tem gente pregando evangelho. Mas não pode ser por divisão, não pode ser o cara assim, eu vou abrir um salão ali, eu vou fazer melhor do que o pastor Jefferson, e aí as ovelhas do pastor Jefferson vão tudo para lá. Não pode ser isso. Não é só aparência, uma igreja bonita, um templo bonito, um louvor bonito. Tem que ter a presença de Deus. Se Deus não tiver no negócio, não vai. Porque não é a aparência da parede. Nós já fizemos culto aqui anos, sem nenhuma parede, tinha só cobertura, e a igreja lotada. Os irmãos sabem disso. Já fizemos culto ao ar livre e gente lá para ouvir a palavra. Ai, pastor, o senhor é uma bênção. Não, é a presença de Deus que faz a diferença na tua vida, na tua casa, no teu trabalho. Davi, para sair do pasto, ele tinha boa aparência, ele tocava bem, ele fazia o melhor, ele era valente, ele era guerreiro, mas Deus estava com ele. E eu digo com você, você e Deus, eu e Deus somos maioria, e ninguém vai nos derrotar. A luta que você está passando, aprimore os seus sentidos. Ai, pastor, tudo depende de Deus. Não, não. Tem coisas que dependem de mim. Ô, irmãos, tem coisas que dependem de mim, e tem coisas que dependem de você. Aquilo que Deus é para fazer, Ele fará. Mas aquilo, irmãos, que é para eu fazer, Deus não vai fazer. Eu tenho que fazer. Ai, Senhor, eu queria ser um doutor. Deus te responde através da minha boca, meu filho, vai estudar. Ai, Senhor Deus, eu queria tanto ter um casamento abençoado. Pague o preço do seu casamento. Eu queria ter filhos abençoados. Cuide bem dos seus filhos. Eu, pastor Jefferson, Senhor, eu queria uma igreja assim abençoada.
vai trabalhar, cuida das ovelhas. Davi, irmãos, tinha muita característica. Sabe o que aconteceu? Ele estava lá no pasto, mas o coração dele já estava no trono. O que quer dizer isso, pastor? Davi estava aqui cuidando de ovelha, mas cuidando de ovelha ele escreveu o Salmo 23. Lá no pasto, esquecido pela família, cuidando dos bichinhos. É ovelha mesmo. E ele escreve o Salmo 23, olhou para a ovelha e disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me guia às águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma, Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam, porque Ele prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quem escreveu isso era um pastorzinho de ovelha, mas que chegou no trono. Irmãos, Deus vai te colocar em lugares grandiosos. Deus vai te abençoar. Não se contente com o que você está passando hoje. Você não é o que você está passando hoje. Você não é o problema que você está passando hoje. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é, aquilo que a palavra diz que você é. E Deus te chama de vencedor, de abençoado, de poderoso, de poderosa, de filho, de filha. Davi sai do pasto. Às vezes a gente está no pasto, o coração já tem que estar no trono. Eu estava andando de ônibus ainda, mas eu via passar um carro novo. Na época o carro top era o Tempra. Lembra do Tempra? Quem lembra do Tempra? Vocês são do meu tempo. Estava eu lá andando de ônibus, parava um Tempra do lado. Eu dizia: Tempra é questão de tempo. Meu corpo está andando no pasto de ônibus, mas meu coração já está andando de carro zero. Meu corpo está pagando aluguel, mas o meu coração já tem casa própria. O meu coração está no pasto, meu corpo está no pasto, mas o meu coração já está no trono. Quem concorda com essa palavra? Deus vai te colocar. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor. Olha só, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Seu corpo está aí: pastor, mas eu estou com uma doença aí, tá? Meu coração já disse que eu estou curado. Deus já disse que eu estou curado. Ih, pastor, estou ganhando pouco, hein? Ô, irmãos, eu fiz uma faculdade. Quando eu cheguei aqui, eu fiz faculdade de Direito. Eu trabalhei 12 anos, saí, ajudei na igreja. A igreja era pequena. Eu fui fazer uma outra faculdade, não tinha dinheiro. Tinha um carrinho velho, vendi o carro bom que eu tinha. Quando eu saí da empresa, eu tinha um carro 0 quilômetro, eu tinha casa, com 21 anos de idade, 22 anos. Vendi, apliquei, sobrevivi, reduzi meu carro. Do Escort 0 que eu tinha, cheguei no Fusquinha 67, vermelhinho, chapulim colorado, né? Depois um Corcelzinho vermelho, 72. Fui tão feliz naquele Corcelzinho. E eu ia para a faculdade de Direito, filho de juiz, de promotor, de empresários. Eu passei na faculdade. Só tinha um problema, tinha que pagar. Ah, Senhor, manda uma bolsa. Não veio a bolsa. E chegou no final do ano: ó, o senhor não pagou. Se você não pagar, não renova a matrícula. Venda o carro. Compra um carro mais velho, porque eu precisava fazer a faculdade. Botei um programa de rádio da 11 à meia-noite, lá em Votorantim. Para um carro pior. Eu lembro que eu chegava na faculdade, eu parava meu carro a um quarteirão da faculdade de Direito, porque o meu carro não tinha partida. E eu já parava na descida. E o Senhor, se não pegar no tranco, eu estou morto. Olha lá. Alguém olhava, filho de juiz, de promotor, de pessoas ricas da cidade se formaram comigo. Amigos meus que fizeram faculdade comigo hoje são
juízes, são promotores, são delegados, pessoas boas. E alguns, mais, quando em quando, quem diria, hein? Você ia virar deputado. Eu falei, eu sei quem diria. Deus diria. As pessoas não diriam, mas Deus disse. E não é por ser deputado, é por ser um pastor, por estar de pé. Porque muita gente apostava na sua derrota, mas hoje vão ter que engolir a sua vitória. Você vai cantar aquele hino de vingança para ele. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vir você na bênção vai se arrepender. Isso aí não é de vingança, né, senhor Marcelo? Isso aí é de vingança, fala a verdade. Aí está lá na plateia e você no pau, vai olhar e ver Jesus pensando em você. Isso aí não é de vingança, irmão. Mas é tão bom, né? Tão gostoso, sabor de mel. E a gente canta até, a boca fica até doce, tem sabor de mel. Davi recebeu uma unção especial. Qual é o nome do profeta que ungiu Davi? Samuel, diga Samuel. O Samuel já tinha ungido o rei Saul, com óleo. Aí Deus mandou ungir outro. Vai lá e unge esse. Ungiu. O mesmo profeta que ungiu Saul, ungiu Davi. Profeta Samuel. Passou um tempo, irmãos. Aquela unção de Saul, o fim de Saul foi terrível. Saul se suicidou. Saul perseguiu Davi. Saul foi para o espiritismo. Saul foi consultar os mortos. O fim de Saul não deixou herdeiro. O fim de Saul foi terrível. O fim de Davi, nós estamos aqui falando dele. Pastor, se eu perguntasse para você, qual é a unção que você quer na tua vida? A unção de Saul ou a unção de Davi? Claro, o pastor quer a unção de Davi. Pois eu vou dizer para você, foi a mesma unção. Foi a mesma unção. A gente batiza uma pessoa e batiza a outra. Uma respeita a unção, a outra não. Deus abençoa uma, a pessoa veio aqui para mim e diz, pastor, eu tenho uma causa de R$1 milhão, ora, porque eu vou dar meu dízimo, R$100 mil eu vou dar nessa igreja. E vou dar uma oferta do mesmo valor do dízimo, R$100 mil, pastor, pode contar. Ora, pastor, e o pastor ora, de madrugada. E ora, e jejua, fala, Senhor, a igreja está precisando, não estamos em construção. E o irmão some da igreja. Fala, puxa vida, será que o irmão está passando mal? Aí você liga para o irmão e fala, não, saiu aquela causa, pastor. Saiu aquela bênção. Pastor do outro lado, eu, glória a Deus! Já pensei no tijolo, já pensei no cimento, já pensei no pré-moldado. Então, pastor, obrigado, pastor. Puxa vida. Eu sou grato eternamente ao Senhor. Sim, que bom. Olha, pastor, pode contar comigo o que o Senhor precisar. Que bom. Deus abençoe, até logo. Até nunca mais. A unção que você respeita é a unção que te abençoa. Não é pelo dinheiro. Os grandes ganhadores da loteria, irmãos, acabam morrendo na miséria, pobre. A unção que você respeita é a unção que te abençoa. Saul não respeitou a unção que estava sobre a vida de Samuel. Davi respeitou a unção. Você está aqui. Respeite a unção de Deus na tua vida. Você ora a Deus. Não dá para orar a Deus aqui um dia e no outro dia lá na encruzilhada. Não dá para você buscar de Deus na corrente da quinta-feira e depois você ir lá não sei aonde buscar não sei o quê. Respeite a unção na tua vida. Busca do Senhor, porque você vai morar no palácio. Você vai sair do pasto, como saiu Davi, e vai chegar no palácio. Só quem crê dá uma glória a Deus aí. A unção que você respeita é a unção que te abençoa. E se você está aqui, é porque você respeita a unção desta igreja. A unção que está nesta igreja, que está sobre a tua vida. Aqui nós somos assim mesmo. Brinca, fala sério, chora, dá risada. Mas aqui tem unção, aqui tem bênção. Se você permaneceu, a irmã está aqui há 22 anos com a gente, 18 anos ela está servindo como diaconisa, porque a bênção de Deus está neste lugar. Coloque-se de pé no seu lugar agora. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração. Feche os teus olhos. Já estamos partindo para o encerramento. Não saia do seu lugar.
não sei que seja preciso. Senhor, eu estou orando agora sobre esta palavra, esta unção que determina a bênção. Davi saiu, Senhor, de uma condição de esquecido, de improvável, de miserável lá no pasto, para chegar ao trono e ser o maior rei da história. Mas ele tinha característica. Enquanto ele estava no pasto, ele tocava bem, ele fazia aulas, ele aprendia a tocar, ele falava bem, apesar de não ter uma faculdade. Ele era sério no que falava, ele era sisudo de palavras. Ele tinha gentil aparência, ele cuidava da aparência. Ele fugia da aparência do mal. Porque a tua palavra diz, ó Deus, que nós temos que fugir da aparência do mal. Ó Deus, e acima de tudo, Pai, o Senhor estava na vida dele. Por isso, nesta noite eu oro, que esta palavra, Senhor, não seja apenas uma mensagem a mais, mas que pessoas que aqui estão, tomem uma posição, a partir de hoje, de melhorar a sua vida pessoal, profissional, familiar, de ter um compromisso, ó Deus, de seriedade no que fala, de não mentir, de não enganar, porque tudo isso nos leva à ruína, e o poder da vida e da morte está na palavra, na boca, naquilo que falamos, está lá no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21. Por isso, meu Deus, que haja sabedoria na vida de cada um, os visitantes que estão aqui hoje, que ouçam também esta palavra, Pai, porque ela é para todos, e que ninguém saia daqui hoje chateado, porque ouviu algo que lhe ofendeu, muito pelo contrário, que todos saiamos daqui agradecidos, porque o Senhor falou conosco, porque o Senhor zelou pela nossa vida, e ó Deus enviou uma palavra que vai nos servir para melhorar aquilo que já é bom, para corrigir aquilo que está errado, e para nos fazer sair da situação que estamos e subirmos, progredirmos e chegarmos mais perto de Ti. Por isso eu oro agora, Pai, e abençoo cada vida, e esta palavra chegue no coração dos jovens, dos homens, das mulheres, adolescentes que aqui estão, que não se esqueçam que hoje tem 17, 18, 20, mas daqui a pouco eles vão acordar, estarão com 30, 40, a vida passa rápido, mas se nós estivermos conectados contigo, com a tua presença, nós podemos declarar que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Diga graças a Deus, diga eu recebo esta palavra na minha vida, no meu coração. Diga, Senhor Deus, que eu tenha condições de melhorar, de crescer, de abençoar as pessoas e ser abençoados. Diga, eu não quero ficar conformado com a minha situação, porque a tua palavra diz, não vos conformeis, mas renovai pelo vosso entendimento, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Nos abençoa, Pai, e que esta palavra seja produtiva para mim e para cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda Jesus bem forte, queridos.